De volta com o Gazeta Entrevista, conosco hoje o pré-candidato a senador da República pelo MDB, Márcio Bittar. Conversar conosco aqui já faz um tempo que não vem no programa, mas antes de começar a minha conversa, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge, a cooperativa de maior número de trabalhadores no Acre. É uma instituição que faz um trabalho social que oferece oportunidade de renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, conosco o ex-deputado federal, agora pré-candidato a senador da República pelo MDB, Márcio Bittar. Boa tarde, Márcio, satisfação recebê-lo mais uma vez. Boa tarde. Eu quero começar falando desse apoio que a sua candidatura recebeu ontem, terça-feira, de um movimento, de um grupo de pessoas, de intelectuais, de profissionais liberais, que é muito significativo aqui no Acre, que são os liberais. E antes de lhe dar a palavra, eu quero dizer o seguinte, que eu já percebia que dos candidatos majoritários que estão na disputa aí, que ainda vão ser candidatos, né, na verdade são pré-candidatos, o único que tinha um discurso muito claro, e tem esse discurso, nessa linha do liberalismo, é você. Quer dizer, era uma coisa óbvia, esse grupo em algum momento lhe prestar apoio. Como é que foi esse movimento, esse diálogo? Bom, Rogério, primeiro, mais uma vez, muito obrigado, uma satisfação imensa estar aqui nessa TV que faz parte da história do Acre e da minha também, né? Não dá para contar minha vida política sem lembrar da TV Gazeta, dos debates. Então é um prazer e um privilégio estar aqui de novo. Muito honrado, né, com a adesão formal do Grupo Liberais do Acre, uma iniciativa de pessoas como o Dr. Valdir Perazzo. Nós temos também o suplente senador da República, Fernando Lage, o Nilos, que é um intelectual que tem me ajudado muito. Eles criaram há anos, né, o Grupo Liberais do Acre para difundir essa ideologia, que é o oposto do comunismo, teve uma época que ele teve que fazer 2 grupos. Aquele grupo faz 250 pessoas, não cabe mais, né? E mantém aí ao longo de alguns anos, né? E esse encontro nosso, eu faço parte do grupo praticamente desde o começo, e agora me sinto muito feliz, porque é uma quantidade, mas muito maior do que a quantidade é a qualidade dessas pessoas. Porque são formadores de opinião. Formadores de opinião, Rogério, e eles agregam à minha campanha mais conteúdo ainda. Quer dizer, ninguém nasce sabendo de nada. Então você é uma evolução permanente, né? Meu pai dizia, você vive aprendendo e morre sem saber de tudo. O que nos une é que nós não somos oposição por ser. Nós somos oposição a um modelo da esquerda, modelo comunista, que tem várias formas de se apresentar, mas que é uma mesma mentalidade. Tem uma coisa na oposição que a gente observa, é que algumas das lideranças atuais não demonstram conhecer isso. Quer dizer, elas têm seu discurso, suas propostas, mas não têm um pensamento ideológico profundo, quer dizer, uma base política sólida. Então, às vezes acabam se perdendo no debate. Eu acho que nós, a oposição ao PT, depois de 20 anos de domínio petista no nosso estado, ela é uma frente, né? Então ela tem um monte de pessoas com vários pensamentos. O grupo que, como eu, pensa dessa forma, eu acho que é um núcleo, né, dentro desse aspecto. Sim. Mas nós nos sentimos satisfeitos de estar acompanhado por pessoas que não precisam pensar exatamente como a gente, mas que tenha um princípio em comum. O Acre precisa recuperar a capacidade de trabalhar, de prosperar e devolver às famílias a segurança, a paz. Isso tudo debaixo dos ditames da democracia, do Estado de Direito Democrático. Isso nos une, né? Você veja, por exemplo, a Rosana.
que eu tenho o maior carinho, respeito por ela, presidente da CUT, eu dizia isso para ela quando ela para cá veio. Eu dizia, Rosana, nós temos pensamentos diferentes sobre um monte de coisas, não tem problema. Vamos unir alguma coisa muito importante com relação ao que nós queremos para o Acre e vamos trabalhar. Lá na frente, Rogério, se Deus permitir que a gente vença as eleições, esses grupos estarão mais em torno daquilo que pensa em comum. Só para terminar o raciocínio. Então, sim, você pega a questão rural. O que aconteceu no Brasil e particularmente na Amazônia, isso para aqueles que às vezes se surpreendem quando a gente afirma que o Brasil virou um pouco comunista. Vamos dar prova disso. Então vamos lá, pega a área rural e particularmente na Amazônia. Se você pegar uma reserva indígena, a ideia é que os índios então mandam na reserva. Não é verdadeira essa ideia. Se uma comunidade indígena descobrir lá minério, cobre e queira explorar, ela não poderá, né? É do Estado. Ela vai ter que pedir a quem? Ao Estado. Vamos a uma reserva extrativista, como aqui a Chico Mendes. Quem está lá dentro, se ele quiser prosperar e passar de 30 reses, 30 cabeças de gado, ele pode? Não pode. Se ele quiser mudar a atividade de extrativismo para agropastoril, ele pode fazer isso? Não pode. Ele terá que pedir a quem? Ao Estado. Aí sobrou a propriedade privada. Bom, mas essa é minha, então eu mando. Não manda. Primeiro que tem uma lei, que é única no mundo, que diz que 80% de uma área que era tua, que você responde por ela civil e criminalmente, mas 80% você não pode explorar. Começa por aí. Bom, mas além disso, os 20% que sobram de uma propriedade privada, fruto do seu trabalho, você pensa assim, bom, então eu tenho 1.000 hectares e vou trabalhar nesse ano os 200 hectares. Você pode? Não pode. Você também terá que ir ao Estado, pedir autorização e o Estado é que vai resolver. Ora, nada mais comunista do que isso. Márcio, e nós somos o quê? A favor da propriedade privada. O liberalismo, ele prega a diminuição do Estado, entre outras coisas. Sim. Eu vou tomar aqui um exemplo muito real. Nós temos aí o problema da criminalidade. Como é que o liberalismo trataria essa questão? Porque o Estado, no tamanho atual, não consegue dar vencimento. E diminuindo, não vai ficar pior? Parabéns, excelente pergunta. A ideia não é nem que o Estado tem que ser, que tamanho que ele tem que ser. Ele tem que ser o tamanho necessário. Ele não pode ser o que ele é hoje. Aqui no Acre, por exemplo. Quando eu fui candidato a governador, com dificuldades, porque a transparência dos governos petistas são muito pouca, mas nós conseguimos, a duras penas, descobrir que o Acre tem 67 órgãos públicos. Secretarias e órgãos públicos, autarquia, para trabalhar na área rural, tem uma meia dúzia. Nós temos quase 5.000 cargos de confiança, de livre nomeação. Quem aqui que está me assistindo que não sabe que a esmagadora maioria disso é cargo político, para pessoas que muitas das vezes, a maior parte, não dão um prego na barra de sabão. A gente anda pelo Estado, em cada município, você vê pessoas nomeadas pelo governo, ganhando 8.000, 10.000, 15.000, porque não fazem nada. Então, é preciso lembrar que isso é um dinheiro público. Então, você tem que diminuir o desperdício para sobrar dinheiro para investir nas áreas importantes. O liberalismo, quando ele prega a diminuição do Estado, é para que ele não desperdice. Ele tem que ser eficiente. Em alguma área do Estado, você pode até aumentar, como é o caso da segurança. Então, você precisa diminuir gastos desnecessários para aumentar com segurança pública, por exemplo, que é o que eu escrevi naquela cartilha. Mas o item segurança é outro que dá bem a dimensão exata do que eles pensam e do que nós pensamos. Mais uma vez, eu vou fazer uma campanha assumindo risco. A pessoa que votar em mim, a hora que eu for mesmo candidato, não votará enganada. Por exemplo, eu defendo, eu sei que é uma constitucional, mas se depender de mim, nós vamos instituir a pena de prisão perpétua. Se depender de mim, eu sei que tem advogados que eu respeito, que são contra o que eu vou acabar de dizer. Mas veja bem, hoje, um dos problemas da segurança qual é? Você prende o comandante do crime organizado, gente que está no topo. Ele sai no dia seguinte. Não só ele sai, como quando ele está preso, ele continua comandando de dentro do presídio o crime lá fora. Todas as formas que ele utiliza para continuar comandando de dentro do presídio o crime organizado lá fora, como nós estamos assistindo no Brasil afora, tem que ser cortado. E uma dessas formas que eu advogo
que tem que ser cortado é que as visitas dos presos de alta periculosidade, que comandam o crime organizado, têm que ser documentada. Não é para ser revelada. Mas por quê? Porque se neste contato ele o utiliza para transmitir ordem, ela tem que ser evitada. E eu sei muito bem que tem advogados, que eu repito, tenho por eles o maior respeito, né, a profissão maravilhosa, pensam diferente. Mas eu vou correr o risco, mas vou dizer o que penso. Por exemplo, a outra coisa que eu acho um absurdo. Se a Constituição ela entende que alguém aos 16 anos tem discernimento para eleger o presidente da República, então ele tem que ter discernimento também para saber que não pode estuprar, que não pode matar. Assim como a questão do Estatuto do Desarmamento. São questões polêmicas. É o direito da pessoa se defender. Eu quero falar de eleições. O seu nome tem sido mostrado nas pesquisas que são divulgadas, publicadas, e no caso, na eleição para senador, tem as oscilações, tem aí o empate técnico e não dá para fazer uma diferença muito clara de quem está na frente ou quem seria um provável favorito. Como é que você avalia esses números? Eu estou satisfeito. Eu vi 4 pesquisas nos últimos 30, 60 dias. Algumas foram divulgadas, outras não. E elas, as 4 pesquisas juntas, apontam numa direção. Lógico que isso é um momento, mas qual é a direção que elas apontam? Primeiro, que o Gladson, senador Gladson Cameli, hoje está à frente. Todas elas dizem isso, divergem no percentual. Bom, todas elas apontam para uma queda do senador Jorge Viana. Ele figurava em todas elas acima de 40 e nas últimas 4 ele aparece abaixo de 40. Ao mesmo tempo, por enquanto, é bom ressaltar, aparecem 3 nomes que disputaríamos hoje, né, 2 cadeiras, que é o senador Jorge Viana, o senador Sérgio Petecão, que busca a sua reeleição, e eu, sem menosprezar o presidente da Assembleia, né, o deputado estadual, o presidente da Assembleia, Ney Amorim. Mas eu estou dizendo, é uma leitura, né, das 4 pesquisas últimas que eu vi. E também aparece o ex-reitor da universidade com uma excelente imagem, acima de 10 pontos de intenção de voto. O Sanderson Moura, que é um querido amigo, tenho estima por ele de muitos anos, conheço a família dele de Tarauacá, a mãe dele lá no mercado, mas infelizmente parece que ele não poderá ser candidato, porque o partido que ele fazia parte se coligou com a Frente Popular. Mas o que eu posso dizer é que da minha parte, que estou sem mandato, né, disputando a eleição com pessoas que têm mandato, deputado estadual, senadores da República, para mim eu estou satisfeitíssimo de entrar na campanha oficial. A convenção é dia 4, sábado, Sim. Daqui a 2 semanas. Para mim eu acho uma vantagem, estou muito feliz com o que as pesquisas estão dizendo. É uma honra você ter 30% de intenção de voto em qualquer pesquisa. Né? Para a gente encerrar, essa notícia de que a Justiça está penhorando seus bens para pagar a dívida de campanha de 2014, é verdade isso? Não, não é verdade. Infelizmente, é uma notícia falsa. O que é verdade, isso é público, não é segredo, está registrado no TRE, o que é verdade é que há uma dívida. Um resto da campanha de 2014, que eu entendo que a direção nacional do PSDB é quem tem a responsabilidade de pagá-la. Porque na época eu conversei com a direção nacional, o presidente nacional daquela época assinou um documento admitindo essa dívida, já que tinha uma certa dívidazinha comigo por não terem conseguido me ajudar na campanha de governador como haviam prometido. Mas também nunca culpei ninguém, acontece assim mesmo e tal. Então, há uma dívida, ela não é escondida, né, ela é reconhecida, estou acabando de falar, até com um documento do presidente nacional da época, do PSDB. Agora, há uma dúvida, quem é que tem que pagar? Quem resolve essa dúvida? A Justiça. Se a Justiça determinar, para minha infelicidade, que terei que ser eu, contrariando o que eu acho, tudo bem, eu vou ter que pagar. Agora, daí a manchete, que a Justiça já decidiu, e que empenhorou bens meus, ela é totalmente mentirosa. É lamentável, mas é isso. Vamos se acostumar com isso, né? Porque a campanha está começando, né? Então, de ambos os lados vão surgir. Mas enfim, paciência, já sou acostumado. Márcio Bittar,
ex-deputado federal, pré-candidato a senador pelo MDB. Obrigado pela vinda, Márcio. Rogério, eu que te agradeço, obrigado a vocês que nos prestigiam sempre com a audiência. Fiquem com Deus, um abraço grande, muito obrigado. Vamos para um intervalo, voltamos daqui a pouco com o Gazeta Entrevista. Até já.